bom, pessoal? Fábio Santos aqui com vocês. Estou hoje aqui num parque na cidade de Mississauga. Mississauga fica logo depois de Toronto, quase não dá para perceber quando acaba uma cidade e começa outra. Não é uma cidade muito turística, normalmente as pessoas que vêm passear em Toronto não passam por Mississauga, mas é a mesma cidade que fica o aeroporto de Toronto, na verdade, como São Paulo e Guarulhos, né? E tô nesse parque aqui, na beira do Lago Ontário. Eu não tô na beira do lago, que vai que venta, né? Aí o pessoal fica nervoso comigo. Então eu tô aqui mais para dentro do parque com esse... espero que ninguém se incomode com os passarinhos cantando aqui em volta e com esse laguinho aqui com alguns patos, enfim. Tem algumas perguntas aqui que vocês me mandaram. A primeira é a seguinte: Fábio, comenta um pouquinho sobre como é que funciona o planejamento reencarnacional, a questão das missões na Terra. Então tá bom. Quando a gente desencarna, e eu já falei algumas rapidinhas algumas vezes, como é esse processo, em algumas lives também, quando a gente chega do outro lado e implora para voltar, porque a gente implora, esperneia, cai no chão, sai rolando, igual birra de criança, sabe? E quer voltar, e a maioria esmagadora das pessoas está nessa situação, né? O que acontece? O pessoal das cidades do outro lado, Nosso Lar, Aruanda, e são as mais famosas, né? Existe sim uma equipe que ajuda nesse planejamento reencarnacional. Então é possível sim fazer um planejamento, escolher os pais, a vida que quer, que vai levar, os problemas que vai ter, toda essa conversa que principalmente a gente escuta no espiritismo. Isso pode acontecer sim, tá bom? Pode haver um planejamento, já que você pediu para voltar, tem um certo planejamento. A gente tem algumas coisas para resolver sim, né? É a lei da ação e reação, né? As ações que a gente faz aqui têm reações e de vez em quando a gente precisa repor alguma coisa que a gente tirou e tudo mais. O X da questão é, nós não precisamos reencarnar para isso, tá? É isso que eu venho falando aqui. Mas já que a pessoa esperneia e quer voltar, quer porque quer voltar, pode haver sim um planejamento, tá? Esse planejamento pode ser para repor alguma coisa, ou então você escolhe viver uma coisa, você escolhe uma experiência, escolhe voltar com alguém. Isso pode acontecer sim, tá? Na questão das missões, é um pouco diferente, porque as missões de verdade, as pessoas que vêm aqui com algum objetivo de despertar as pessoas, ou então... e aí a gente precisa dividir um pouco as missões, né? Estamos falando de missões de seres que não estão na Terra, não são da Terra, ou missões daqueles 23%, né, que ficaram aqui presos, estão começando a despertar e pedem para voltar ou escolhem voltar para ajudar a despertar as pessoas desse lado aqui, por algum motivo. São coisas diferentes. Esses seres que estão aqui e pedem para voltar, as missões, elas são muito parecidas com uma encarnação nossa. Então eles vão voltar e vão esquecer tudo e vão ter que despertar de novo naquela vida. E isso é um risco muito grande, porque você pode realmente ficar preso de novo, não despertar, acontecer alguma coisa na vida, cair em alguma armadilha dessa Matrix, do governo secreto, dessa lama que a gente vive, e realmente se estrepar. Já no caso das missões de seres maiores, e aí a gente pode citar N deles, né? Yogananda, Buda e a galera toda aí, Jesus, que o pessoal gosta de falar, enfim. Todos esses é um pouco diferente, que eles vêm de fora, né? E vão ter uma encarnação, duas, três encarnações e voltam. Então a conexão deles com o outro lado é muito mais forte, eles têm lembranças do outro lado, eles dificilmente, para não falar 100% de certeza que não, ficarão presos na Matrix de novo, né? Espero que tenha respondido a pergunta então. Mas a gente volta a falar nisso, tá, gente? É que a gente está aqui nas rapidinhas, tem que ser um pouco mais rápido. A segunda pergunta, essa aqui é um pouco mais rápido de responder. Quando a gente desencarna, a gente volta ao nosso planeta de origem ou a gente fica aqui? Então, minha querida, a nossa amiga que perguntou isso, quando a gente desencarna, a gente fica aqui, tá? A gente não volta para o nosso planeta de origem porque nós não temos essa lembrança, nós não sabemos, nós não temos essa conexão normalmente quando a gente desencarna. Então, a gente não tem, a verdade é que a gente não tem uma puta ideia do que está acontecendo quando a gente desencarna. Por isso que a gente fica pedindo para voltar para cá.
Então, infelizmente, nós não voltamos para o nosso planeta. Até porque se a gente voltasse para o nosso planeta, talvez a gente não voltasse aqui de volta. A gente não viria para cá de novo. Então, por isso que a gente precisa reconectar com o nosso eu sou, reconectar com a nossa família galáctica, para a gente seguir o nosso caminho. Porque nós não precisamos estar aqui. E se a gente quiser vir para a Terra em missão, que seja em 5D, né? Que seja do outro lado, fora da Matrix, fora da barreira de frequência, não é verdade? E essa barreira é o que faz a gente esquecer quem nós somos, né? Então nós não voltamos para o nosso planeta de origem, tá bom? Imagina que tem 99% das pessoas que desencarnam, 90% das pessoas que desencarnam não sabem que morreram. Dentro desses 10% que sabe que morreu, eu diria que 99% não tem a mínima ideia da sua família galáctica. Então é mais ou menos nisso que a gente está trabalhando. Despertar, para poder, enfim, depois de resolver as pendências aqui na Terra, porque a gente ainda fica um tempinho, né? A gente tem algumas coisas para resolver aqui, na verdade. A gente só não precisa encarnar para isso. Então a gente resolve do outro lado e aí a gente segue o nosso caminho. Essa pergunta vem bastante, gente. Fábio, fala sobre o evento. O que você acha do evento do Cobra? Aquele dia em que tudo vai acontecer. De uma hora para outra as naves vão aparecer. O governo secreto vai ser desmascarado. Tudo vai ser revelado. Full disclosure, né? Que o pessoal chama. E vai ser o Nessara, Gessara. E vai mudar o esquema financeiro do mundo e tal. Então, gente, desculpa, mas eu não compactuo com o evento. Eu acho que o evento já está acontecendo. O evento, para mim, não é um dia, não é uma semana, não é um mês, é um período, é uma nova era. Chame de era de Aquários, chame do que quiser. O despertar consciencial, o full disclosure que o pessoal fala, né? Sem segredos, revelar os segredos. Isso acontece paulatinamente, né? A velocidade vai aumentando, sem dúvida nenhuma. Veja como a velocidade das coisas já está aumentando, mas não vai ter um dia em que tudo será revelado. As coisas, gente, já estão sendo reveladas para quem tem capacidade de escutar, né? Quem tem olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir, não é verdade? Isso já está acontecendo. E mesmo assim, mesmo com todas as coisas que estão acontecendo, que estão na nossa cara, 2 dedos na frente do nariz, ainda tem gente que ignora. Então tem um debate muito grande do outro lado agora, qual é a velocidade que deve manter dessa revelação das pessoas, né? Esse negócio de abre ou não abre, essa nave aparece ou não aparece e tal. Mas isso, gente, são coisas que vão acontecendo devagar, como eu disse. Não é um dia. O Fábio não compactua com a ideia de que um dia tudo será revelado. As coisas já estão sendo reveladas para quem tem a capacidade de ver, né? E eu continuo achando que isso é o que vai acontecer. Algum dia, sim, a humanidade terá, como um todo, a prova de que existe vida extraterrestre. Sim, mas não será um dia em especial. As coisas vão ao pouquinho, né? Já tá vendo, descobriu uma coisinha aqui, descobriu uma ruína ali, depois o homem agora vai voltar para a Lua, não é verdade? Vai pousar na Lua de novo, achei uma ruína aqui, bom, se tem ruína, alguém já viveu aqui, né? Nossa, então existem extraterrestres, olha só. Então é assim que vai acontecer, tá? Eu não acho que tem um dia que é o evento, para mim o evento já está acontecendo, tá bom? Essa última pergunta é a mais complicada, para a gente fechar rapidinho de hoje. Fábio, me fale um pouquinho sobre o aborto. O aborto quando também não é feito, as consequências de fazer um aborto e tudo mais. Gente, a gente precisa analisar muito bem quais foram as circunstâncias desse aborto, tá bom? Eu vou falar de uma forma genérica, por favor entendam de uma forma genérica, tá bom? Cada caso é um caso. Depende muito de intenção, depende muito do que está acontecendo, tá? Eu vou falar de uma forma geral, né? O casal que, sei lá, que não tá junto, saiu uma noite, a menina engravidou, a mulher engravidou e de repente vai fazer um aborto. Gente, no geral, o aborto é um assassinato, né? É parar uma vida, né? Você parar uma gestação, é um crime, né? Digamos assim, um crime espiritual. Né? Você passa a ter essa dívida assim, né? com aquele espírito que estava vindo para cá, e você interrompeu essa vinda,
né? Então isso tem consequências dentro da ação e reação, né? Então é sim muito complicado. Muito complicado. São dois assuntos para mim, suicídio e aborto, são os mais complicados de mencionar. Ela ainda pergunta quais são as consequências, o aborto não feito. Bom, se não é feito, você sabe que a criança quando está na barriga sente tudo, né? Sente tudo fisicamente, sente tudo mentalmente e espiritualmente. O espírito que está ali sabe o que está acontecendo. Ela sabe se ela está sendo aceita, se ela é querida, se ela é rejeitada, se não é. E isso vai ter implicação dentro da sua vida. Naquele vídeo que eu fiz sobre consciente, subconsciente, inconsciente, né? Aquilo fica no subconsciente da criança e do adulto depois, né? Isso realmente é muito complicado. As consequências do aborto, elas dependem muito da situação em que o aborto foi feito, né? Essa ação e reação. Qual foi a ação feita? Qual foi a intenção? Então tem alguns casos de aborto em que a vida da mulher está em risco, né? Isso também precisa ser considerado. Tem os casos de estupro, né? Tem muito detalhe de aborto para a gente tratar isso como um assunto genérico. Eu quis incluir nessa rapidinha aqui para não deixar sem resposta, mas realmente a gente precisa analisar caso a caso e verificar o que está acontecendo naquela situação de aborto, né? Então eu vou deixar aqui de uma forma geral. De uma forma geral, o aborto... eu sei que é um adjetivo péssimo, mas esse aborto recreativo, como as pessoas estão fazendo, né? Que é aqueles que a gente transa, ficou grávida, aborta. Isso é um crime. Isso é um crime e essa ação tem uma reação e tem uma reação pesada. Você tem uma dívida com aquele espírito que estava vindo e você interrompeu essa vinda. Isso com certeza você vai ter que reparar de alguma forma isso que você fez. Tá bom, gente? Terminando com esse assunto super leve, mas esse lugar aqui maravilhoso, né? Esse parque aqui em Mississauga, levantar um pouquinho, ver se vocês conseguem ver um pouquinho melhor. Na beira do Lago Ontário, primavera canadense, eu indo com um pouquinho de blusa. Eu volto com vocês com mais rapidinhas na semana que vem. Tá bom? Um beijo para vocês, um abraço.